aula passada falamos sobre as 6 intervenções psicopedagógicas no processo de ensino. Intervenções essas que foram realizadas tanto por pais e professores. Nós nos utilizamos aqui do exemplo da bicicleta, da história da bicicleta, e fomos percorrendo a aula inteira através desse exemplo. Isso quer dizer que nós, professores e pais, podemos estar nos utilizando desse conhecimento da psicopedagogia no nosso cotidiano para poder, através desse conhecimento, propiciar novos espaços de aprendizagem para as crianças e novos espaços também para nós de possibilidade de nos tornarmos melhores ensinantes. Boa aula! Oi, pessoal! Vamos começar a nossa aula de hoje, que trata das intervenções psicopedagógicas nos processos de aprendizagem. Por que no plural? Por que processos de aprendizagem? Porque a gente vai estar tratando hoje aqui tanto da aprendizagem que acontece no aluno, individualmente, na sua singularidade, e no coletivo, que é a turma ou o grupo que esteja realizando alguma tarefa específica. E para falar disso, a gente vai convidar um autor, ele não é do campo da psicologia nem da psicopedagogia, mas ele é do campo educacional. É um sociólogo francês que se chama Philippe Perrineau e que ele cunhou esse nome, essa nova proposta educacional que se chama pedagogia diferenciada. Então, para a gente entender um pouquinho do que a pedagogia diferenciada trata, a gente vai rapidamente fazer uma breve excursão histórica aqui para ver onde que ela se inspirou, de onde que vem essa ideia, onde ela nasceu e tomou fôlego para estar constituída hoje como ela está. Bom, a ideia de uma pedagogia diferenciada, ela não é nova, ela é bastante antiga. Ela se enraiza lá nas tradições do movimento escola novista dentro da educação. Para vocês terem uma ideia, o próprio professor do Piaget, o Edward Claparède, já falava da diferenciação necessária que deveria ser feita em cada sala de aula, porquanto os alunos são diferentes nos seus ritmos de aprendizagem, nos seus interesses e nas suas motivações. Freinet foi um dos educadores que diferenciou bastante a prática educativa na sua sala de aula. E Piaget, um psicólogo, companheiro de Freinet e tal, também lutava por esse movimento escolanovista na Europa. Bom, o que provocou nessas pessoas todas uma luta por uma pedagogia que considerasse as diferenças e as desigualdades colocadas dentro da escola? O que inspirou eles foi exatamente o fato da escola estar, de alguma maneira, na sua organização rígida, promovendo uma desigualdade maior nesses processos de aprendizagem, que acabavam levando esse aluno ou a desistir de aprender ou a desistir da própria escola. E aí o que a gente percebe é que muitos professores, por esse Brasil afora e pelo mundo também, eles ficam tão empenhados no seu cotidiano de minimizarem essas diferenças, de diversificarem as suas práticas, que eles dão tudo de si. E o resultado não é tão bom quanto eles esperavam. E eles acabam amargurados e decepcionados, porque gastaram uma energia enorme nesse processo e não conseguiram o êxito esperado. Então, por conta disso, a pedagogia diferenciada vai dizer que é inútil que a gente esteja gastando tanta energia, sem fazer uma reflexão aprofundada, primeiro das causas do fracasso e do êxito, para que a gente possa construir essa nova organização pedagógica no cotidiano da sala de aula. Então, para começar, a gente precisa pensar numa outra forma de estar avaliando esse processo de aprendizagem, reconceituar, redefinir o que é aprendizagem, quais são as metas dessa aprendizagem, esses objetivos e quais são as nossas exigências em relação ao produto dessa aprendizagem e ou ao desempenho do aluno.
Então, por exemplo, em se tratando de um ditado, né, alguns professores consideram que 3 erros no ditado é um horror, né, um ditado de 10 palavras ou de 10 expressões. E aí, na hora de darem uma nota para esse ditado, por 3 erros eles dão 0. Outros professores acham que 0 é só para se o aluno errar as 10 palavras, do ponto de vista ortográfico, né? Enquanto a gente não tiver claro, enfim, eu dei 2 exemplos aqui de como avaliar o aluno, né? O que é o erro, como que ele acontece nesse processo de aprender, qual é a sua função, qual é o papel que ele desempenha, a gente vai continuar cometendo algumas injustiças e promovendo desigualdades nesse cotidiano. Uma outra questão também ligada a esse processo de avaliação. As crianças demoram algum tempo para construírem a linguagem escrita, né, para terem uma organização do pensamento de forma escrita. Então, a gente precisa fazer acordos dentro da instituição para saber o que a gente considera uma boa escrita para uma criança de 10 anos, por exemplo, que estaria na 4ª série na nossa escola brasileira de hoje. E aí a gente tem, por exemplo, né, em relação à escrita de um menino de 10 anos, como que a gente vai avaliar isso? Será que a gente considera, né, que uma boa escrita para essa criança é um texto simples, um texto de uma folha de caderno, ou a gente precisa aumentar muito a nossa exigência em relação a essa aprendizagem e considerar que uma boa escrita é uma história completa, uma mini dissertação? E aí que eu quero chegar, essa variação que os professores têm em relação às competências adquiridas pelas crianças nos processos de aprender, né? E isso vai nos levar a uma outra questão, né, que é a relação utilitarista que as crianças passam a desenvolver com o conhecimento, por conta da própria organização cotidiana das escolas, né? E por que isso acontece? Por que essa relação utilitarista com o conhecimento passa a existir nessa vida escolar, né? Eu tenho algumas questões em relação a isso, não tenho todas as respostas, mas venho refletindo bastante sobre esse assunto. Uma dessas reflexões diz respeito à própria avaliação, como a gente estava falando antes, né? Se a gente fecha muito a avaliação em testes, em provas, o aluno fica com a ideia, né, de que ele precisa estudar para a prova, né? E se aí ele precisa de 5, digamos, ele vai estudar, né, na cabeça dele ele vai fazer essa equação, né, o quanto que ele precisa estudar para tirar esses 5, né, que é requerido dele para ele passar de ano. E isso cria essa relação utilitarista com o conhecimento. E, obviamente, esse não é um conhecimento que vai ficar na memória do aluno, né, que ele vai se apropriar dele. Vai ser um conhecimento que ele vai usar por um período pequeno, que é o período da prova. E assim que a prova terminar, ele vai sair da sala e o conhecimento parece que ficou todo no papel. Não se chegou a se imprimir nesse sujeito, né? Não se escreveu no seu corpo, né? No seu desejo, na sua verdade. E aí, como é que a gente transforma essa relação dentro da escola? Como é que a gente mostra para o aluno que o conhecimento é algo que vai virar posse dele, que vai virar propriedade dele e que está desvinculado dele se dar bem ou se dar mal na prova, né? Eu penso que é exatamente mudando essa relação que a gente está configurando na escola, que a gente está pautando na escola, de aprende-se por causa da nota, aprende-se pela média tal, pela média X. Se a gente estiver trabalhando com tarefas, com projetos onde os alunos se envolvam, onde vale a pena conhecer, onde esse conhecimento tenha sentido e esteja articulado com a vida, com as atividades humanas, com as atividades culturais, com as atividades sociais, a gente está quebrando, né, essa ideia forte na escola de que o conhecimento
é uma utilidade e que ele vale pelo tempo da avaliação escolar, né? E aí surge uma outra possibilidade também da gente estar organizando a aprendizagem dentro da escola de uma outra forma, que é o estabelecimento de um contrato didático entre professores e alunos. Então, vamos ver como instaurar um contrato didático em instituições internas que deem ao trabalho escolar um verdadeiro sentido. Pois é, a gente estava falando antes dessa relação utilitarista com o conhecimento que o aluno acaba forjando, né, no interior das tarefas escolares. Agora, a gente está pensando em instituir, né, por isso que é a instituição interna, uma outra possibilidade de estar trabalhando escolarmente com os conteúdos. E essa possibilidade ela é bem visível através do contrato didático. Que tipo de contrato é esse? Gente, é um contrato mesmo, é um acordo negociado entre professores e alunos acerca do que compete a cada um nesse trabalho escolar. O professor se compromete a umas tantas tarefas, né, em relação ao ensino e à aprendizagem dos alunos, e os alunos, por sua vez, se comprometem a outras tantas tarefas por conta da sua própria aprendizagem, pelo seu próprio processo de dar a conhecer. E o que a gente precisa para que isso aconteça? A gente precisa de algumas coisas essenciais, como, por exemplo, um professor que esteja predisposto a escutar os alunos, a ouvi-los em suas reivindicações, a ajudá-los a formular um pensamento para esse contrato didático, né? As próprias cláusulas do contrato que está sendo instituído precisa ser pensado de maneira compartilhada por professores e alunos. E aí sim, se a gente tem esse acordo democrático entre professor e turma, a gente dá ao trabalho escolar um outro sentido, né? Um sentido muito mais ligado ao que se passa na vida fora da escola, nas relações que se estabelecem entre as pessoas. E aí não fica essa coisa assim bem cindida, bem partida, que é a vida da escola e a vida fora da escola, né? Vale a pena ir para a escola, vale a pena estudar, vale a pena aprender, porque a escola nos traz sempre algo novo. A escola está interessada, né, no aluno, está interessada no seu processo de aprendizagem, está interessada nas dificuldades que aparecem nesse processo, né, quer solucionar, quer ajudar o aluno. E agora a gente tem essa nova possibilidade que é o contrato. Nós assinamos um contrato acordado entre nós. Então, como inscrever o trabalho escolar em um contrato social, em uma relação entre professores e alunos que faça da escola um local de vida? Pois é, isso está bastante ligado ao que a gente estava discutindo antes, que era o contrato didático, né? Aquela história de poder fazer um acordo, uma negociação entre professor e turma, né, que estabelecesse o que competia a cada um nesse processo de ensinar e de aprender. Esse contrato social que vai dar sentido ao trabalho escolar, que está colocado nessa pergunta, não significa que o professor esteja renunciando ao seu ofício, à sua função de ser professor, de ser ensinante, né? Muito pelo contrário. Agora sim, ele está ocupando esse lugar de ensinante, que é aquele lugar, vocês se lembram, né, que abre espaço para aprendizagem, que abre espaço para autoria, que abre espaço para o pensamento do aluno, né, que é exatamente o que a gente está querendo conseguir, que essa aprendizagem se estabeleça, que essa aprendizagem ela siga o rumo dela sem tantos percalços pela frente, sem tantos obstáculos, né, e que flua, né, de uma maneira diferente no cotidiano da turma, no cotidiano do professor e nas próprias tarefas escolares que de agora em diante podem tomar um outro rumo, né, um outro horizonte, se estabelecer de uma outra forma dentro da escola, né? Por conta disso, a gente vai estar falando agora de um outro tema que ninguém pode aprender no lugar da criança, mas ninguém aprende sozinho.
Bom, esse tema a gente explorou bastante na aula anterior. Vocês se lembram daquela história da bicicleta, do pai ajudando a criança a andar de bicicleta e essa aprendizagem sendo concluída pela criança com êxito, né? A gente mais ou menos retoma isso aqui, só que em um outro cenário, que é o cenário da sala de aula, né? Do que pode acontecer na sala de aula para que garanta essa aprendizagem com qualidade, né? Não esquecendo dessa máxima, que a criança ela vai aprender por ela mesma, mas dentro de um grupo, dentro de uma tarefa, dentro de uma coletividade que está constituída pela turma, pelo professor e pela própria escola. E aí a gente pode pensar agora um exemplo de como que essa simultaneidade do individual e do coletivo e do grupo estaria acontecendo num trabalho escolar. Então, vamos pensar, por exemplo, que a gente está próximo das festas de São João, né, e que o professor vai propor dentro da sala de aula que essa turma, que vai ter uma participação na festa da escola, crie essa sua participação, né, crie a sua festa lá de segunda série, crianças de 8 anos de idade. Então, como seria isso? Por exemplo, né, um grupo de 4 a 5 alunos vai ficar responsável pelo levantamento das comidas e das bebidas que eles querem ir para a festa. Um outro grupo vai ficar responsável pelos enfeites. Um terceiro grupo vai ficar responsável pelas músicas que vão ser tocadas, pelo ensaio da quadrilha, enfim. Um outro vai pensar nas brincadeiras, nas prendas e nos brindes. E assim a gente vai. Então, cada grupo vai ter que primeiro fazer uma lista de tudo o que precisa, né? Se está falando de comida e de bebida, né? Que bebidas são essas, que comidas são essas, o que a gente precisa comprar e tal. E aí a coisa não para por aí, porque a gente vai pedir que eles também levantem os custos, né, desses ingredientes todos que não são necessários à preparação da festa. E com isso, o que a gente tem estabelecido? Que cada criança participou, ou seja, cada criança foi ativa no seu processo de aprendizagem, mas ela compartilhou essa aprendizagem com o resto do grupo, né? E aí eles conseguiram ver, através dessa tarefa, que tinha significado para eles, né, várias dimensões contidas nesse processo de aprender, que foi o raciocínio lógico, matemático, que foi a escrita, que foi a escolha seletiva que eles fizeram por conta da preparação dessa festa e a própria relação social que se estabeleceu entre eles, que ficou muito mais ativa, que restou dessa história toda um vínculo maior entre esses alunos. Bom, pessoal, estou achando que é melhor a gente dar uma paradinha agora, né? Beber uma água, enfim, e retomar para a gente ver mais questões ligadas às intervenções psicopedagógicas nos processos de aprendizagem. Bom, pessoal, a gente voltou do intervalo e agora a gente pode continuar a nossa aula sobre as intervenções psicopedagógicas nos processos de aprendizagem. E aí a gente estava falando, antes do intervalo, sobre a pedagogia diferenciada e como que a gente vai tornando essa organização pedagógica, né, de melhor proveito, tanto para alunos como para professores, né, entendendo que o professor também aprende ao ensinar, ocupando esse lugar de ensinante, que é o seu ofício. Bom, o que a gente precisa para organizar esse cotidiano da escola de uma forma diferenciada,
conforme quer imprimir em nós a pedagogia diferenciada. A gente precisa, né, fazer algumas rupturas com a organização antiga, pedagógica, que já provou que é ineficaz, né? Que essa organização antiga, na verdade, ela fabrica o fracasso escolar, ela promove a desigualdade dentro da escola, desigualdades entre os alunos. A primeira ruptura que a gente precisa promover é com a pedagogia da transmissão, né? O que significa isso? A pedagogia da transmissão é aquela que a gente está acostumado desde os nossos anos de escolarização, que é a velha fórmula do professor fala, né, e o aluno escuta. E o aluno presta atenção e depois ele reproduz exatamente como ele escutou, na prova, no teste, na avaliação formalizada, né? É evidente que não tem mais lugar para essa pedagogia da transmissão nessa pedagogia diferenciada, né? Porque é meio absurdo que uma pessoa só detenha a palavra para uma plateia de mudos que não pode interagir com o professor, porque isso é considerado indisciplina. É preciso também que a gente renuncie a uma ideia cristalizada na prática pedagógica de todo dia, que é assim: o aluno mais lento, ele precisa de mais atividades na mesma tarefa, né? E com isso, a gente oferece sempre a mesmice para esse aluno mais lento, imaginando que dessa forma ele vai se tornar mais rápido. Gente, não é assim que ele se torna mais rápido. Se todo dia ele precisa fazer a mesma coisa 100 vezes, cada vez ele vai fazer essa mesma tarefa de forma mais lenta, porque essa tarefa não traz o novo para ele, não desafia ele, não propicia um outro ritmo para a sua aprendizagem, que, aliás, a aprendizagem não está nem acontecendo, porque se é repetição e a aprendizagem precisa do novo, ela precisa do desafio, ela precisa da instauração de um espaço de criação, isso não está sendo propiciado para esse aluno mais lento, né? Muito provavelmente, a lentidão dele decorre dessa organização pedagógica cotidiana. Por outro lado, se ao aluno mais lento a gente oferece sempre a mesma coisa, ao mais rápido a gente oferece mais oportunidades, mais tarefas diferentes, né? Mais possibilidades e mais liberdade. E com isso, obviamente, ele também se torna cada vez mais rápido, porque ele está sendo premiado por ser mais rápido, enquanto o outro está sendo punido por ser mais lento, né? E aí, sem a gente se dar conta, a gente está instaurando a desigualdade dentro da sala de aula e está fincando um pé numa injustiça escolar sem tamanho. O que mais que a gente precisa fazer, né, nessa organização pedagógica diária para estar introduzindo a diferença no trabalho escolar, né? Quer dizer, promovendo esse trabalho escolar para um algo mais, para um algo melhor, para o tão almejado ensino de qualidade que todos nós, educadores, ambicionamos para essa escola dos nossos sonhos. Então, podemos promover uma ruptura com a ideia de remediação a posteriori. Então, como é que a gente pode promover essa ruptura? O que significa essa remediação a posteriori que vocês estão vendo ali na tela, né? Significa a famosa recuperação, ou recuperação paralela, ou recuperação ao final do bimestre escolar. Isso é que é o remediar depois que aconteceu a falha na aprendizagem, ou depois que não aconteceu a aprendizagem esperada, ou a meta de aprendizagem que a gente impôs de fora para o aluno. E aí eu pergunto a vocês, será que vale a pena isso? Será que vale a pena deixar o aluno adoecer escolarmente de não aprendizagem para depois tentar curá-lo, né? Será que ele recupera em uma semana de recuperação pedagógica aqueles conteúdos todos que ele não conseguiu alcançar, que ele não conseguiu processar no seu cotidiano, né? E se ele não recuperar, o que a gente vai fazer? Vai oferecer a mesma chance
de remediação daqui a um outro bimestre, ou no final do ano ele terá 10 dias para recuperar um ano todo, né? Que coisa é essa que a gente está configurando no interior da escola, né? E ordenando aos alunos que sigam esse tipo de norma, né? Que sigam esse procedimento, quando todos nós sabemos que isso não vai dar certo, né? Que isso simplesmente não vai acontecer a aprendizagem. Bom, a gente precisa instituir outras estratégias dentro da escola. Uma estratégia legal é não comprometer a prática pedagógica com o perfeccionismo. Embora a gente não se dê conta, né, a gente vai se tornando muito perfeccionista no cotidiano da escola, né? Significa que a gente vai exigindo cada vez mais do aluno, um padrão cada vez mais elevado, em uma velocidade de aprendizagem, né? E isso se torna algo sem tamanho. Quer dizer, o aluno começa a se dar conta de que ele é incompetente, de que ele é incapaz, de que ele não vai conseguir agradar a si mesmo e nem ao professor, porque a habilidade que está sendo exigida dele é demais para suas forças, é demais para o seu fôlego, né? A gente precisa pensar também que esse perfeccionismo que se instalou em muitas organizações escolares é por conta de uma competição entre os professores. Os professores não querem ser vistos, obviamente, como maus professores. Eles não querem ser julgados pelos seus pares como tendo realizado um trabalho ruim, como se a sua turma tivesse ficado uma turma fraca por incompetência dele ou por pouca exigência da sua parte. E por causa disso, né, por causa desse comportamento oculto no cotidiano da escola, eles vão se tornando cada vez mais exigentes, mais detalhistas e mais perfeccionistas. Isso compromete a aprendizagem do aluno, né, porque ela não vai ter a qualidade esperada em tão pouco tempo. Então, se a gente quer mudar essa organização da escola, esse trabalho de correção precisa acontecer em cooperação com os alunos. Não é só o professor que leva aquele monte de exercício para casa para corrigir e devolve tudo com caneta vermelha e com uma nota. A gente institui dentro do cotidiano da escola a prática da autocorreção, né, dos alunos corrigirem o trabalho do colega, enfim, depois havia uma discussão do que aconteceu ali. Porque vocês já pensaram que a gente só vê o erro, mas não vê o que foi construído? Ou seja, a gente só vê o negativo, né, e não presta atenção no positivo, né? Quantas aprendizagens aconteceram e que a gente não percebeu. Agora, a gente precisa pensar também numa outra possibilidade, que é apostar em situações de aprendizagem que estimulem a autorregulação. Pois é, nós fazemos isso quando a gente está aprendendo. A gente vai se autorregulando, vai tateando. Ou será que é melhor por aqui? Será que é melhor assado? E se eu fizer a conta dessa maneira? Ou se eu colocar essa outra palavra aqui no texto que eu estou escrevendo? Né? Essa autorregulação é um processo que está acontecendo com a gente o tempo todo, embora a gente não se dê conta. Mas, se a escola está lá montada para oferecer situações educacionais de aprendizagem, né, é preciso criar situações escolares onde essa autorregulação tenha que estar acontecendo o tempo todo, que o aluno seja desafiado a se equilibrar internamente de uma outra forma, né, e buscar os seus pontos de equilíbrio. Além disso, há uma outra estratégia que a gente pode lançar mão, que é abrir espaço para a história pessoal e para o projeto pessoal do aluno. Vocês lembram quando lá atrás eu falei que a escola não pode mais se fechar para o mundo externo, que ela tem que manter um diálogo com a vida, com as atividades culturais, com as atividades sociais que acontecem fora dos seus muros? Pois é, os alunos têm outras competências adquiridas fora da escola. Vocês já pensaram, por exemplo, que o aluno pode não estar lendo direito lá o texto do livro didático, mas que ele lê partitura, né? Porque ele toca piano,
ele toca teclado, ele toca violão, e aí ele lê perfeitamente bem uma partitura, né? Ele tem essa competência, e a gente nem sabe disso enquanto professor. Além disso, precisamos construir e diversificar as tarefas e as situações de maneira a exercitar a transferência de aprendizagem. O que significa isso, essa transferência de aprendizagem? Né? Significa que nós, o tempo todo, no nosso processo de conhecer, no nosso processo de aprender, a gente está pegando essas aprendizagens construídas, solidificadas, e a gente está transpondo elas para outras situações da nossa vida, ou para dentro da vida escolar, para outros conteúdos. Quer dizer, o conhecimento da história nos ajuda a entender melhor a geografia. O entendimento da matemática nos ajuda a construir um texto escrito, por incrível que pareça, que é composto de palavras, numa certa organização, numa certa sequência, quantas palavras a gente precisa para escrever um texto, como é que agora a gente parte, já que é uma outra ideia, e começa uma outra ideia. Isso envolve raciocínio lógico-matemático. Na medida que a gente está diversificando as tarefas, a gente, como professor, a gente precisa ter claro que esses conteúdos, né, eles acabam se juntando, né, nesse processo de aprender dentro do sujeito que aprende. Né? E é assim mesmo. O que a gente precisa facilitar é essa junção, é essa transferência, que não vai acontecer se a gente não estiver promovendo, provocando, né, essa situação, criando situações, nem que seja no improviso, né, porque improvisação também é criação. E, por último, a gente precisa comprometer os alunos em procedimentos de projeto, que significa que seria bastante legal se a gente estivesse trabalhando com projetos dentro da escola, né? Projetos que não precisam acabar num dia só, porque eu fico sempre com essa impressão, né, que tudo acontece num dia só dentro da escola. Né? A redação tem que ser feita em 40 minutos, né? O exercício de matemática em não sei quantos minutos, né? A gente não volta para esse exercício de matemática que poderia estar usando um tempo maior. Né? Em vez de ele ter que ser feito um dia, ele seria feito em 3 dias. A redação, o aluno faz uma parte dessa redação hoje, ele continua amanhã e ele é um projeto de uma semana inteira. E assim a gente ia aumentando esses projetos e trabalhando com centros de interesses e projetos com um tempo maior de execução, né, e de consecução da tarefa. Para quê? Para que eles tenham mais qualidade e para que eles tenham significado e sentido para aquele que aprende consigo mesmo, né, e aprende com os outros, numa ação coletiva e compartilhada. Pois é, pessoal, a gente está encerrando a aula, né, e eu queria trazer algumas dicas de estudo para vocês. Eu tenho me posicionado aqui de não indicar um único livro, porque eu acho que um único livro, um único autor, acaba limitando as nossas possibilidades de aprofundamento. Mas como eu comecei a aula hoje falando desse autor, né, que criou a pedagogia diferenciada e tem um livro sobre a pedagogia diferenciada, eu recomendo a leitura dele, que é Pedagogia Diferenciada, do Philippe Perrenoud, da editora ArtMed. Na aula de hoje falamos sobre as intervenções psicopedagógicas nos processos de aprendizagem individuais e coletivos. Para a gente passar por esse tema, eu me utilizei da pedagogia diferenciada do Philippe Perrenoud. Né? E através dessa pedagogia diferenciada, a gente foi estabelecendo uma série de estratégias, né, que podem ser usadas no cotidiano da sala de aula para promover essa aprendizagem tão almejada. Né? Então, a gente viu, né, alguns itens aqui, passamos pelo contrato didático, pelas situações diversificadas,
né? E por uma nova posição que o professor vai estar ocupando nesse dia a dia da sala de aula. Até a próxima aula.